Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, Pega da Nerd, e hoje estou aqui para mais um vídeo no qual eu trago um deck de Commander com valor até R$ 100 para apresentar para vocês. E já digo que o deck que vocês viram aí na thumb, que é o deck do Gitrog Monster, né? Cara, esse deck deu muito trabalho de fazer, porque é assim, como ele é um deck que mexe com o cemitério, meio que, digamos que ele mexe com o cemitério, seria interessante pelo menos mexer, ele deu muito trabalho para conseguir manter ele até R$ 100. Esse deck foi um pedido de o que eu tive num dos comentários do Pedro Rubens. Então, Pedro Rubens, tá aí o seu deck. Como você pediu até R$ 200, então eu fiz duas listas, seguindo o padrão dos vídeos, até 100 e uma, como você sugeriu, de até R$ 200. A de R$ 200, com certeza, ela é mais consistente, até porque você consegue reaproveitar os terrenos que você sacrifica com o Gitrog. Então, ela é um pouco mais consistente do que a baratinha. Só que a baratinha, assim, precisaria de testes realmente para ver quão bom ela é, mas ela tem tudo para funcionar muito bem. Até porque o Gitrog ele sacrifica os terrenos para uma condição dele, né? Ou então você tem que acabar sacrificando ele. E você vai rampar muito. Tem muita carta de ramp no deck. É um dos pontos fortes do deck é o ramp. Vai buscar muito land para jogo. Ele vai fazer você poder baixar mais lands por turno, né? Então tem essa pegada aí. Se por acaso os seus lands caírem no cemitério, também tem formas de tentar recuperar eles. Não são muitas, mas existem. Por exemplo, a gente não vai ter cartas como o Crisol dos Mundos, que permite você jogar do cemitério os lands. Porém, eu até tô com um pouco de falta de memória em relação ao deck de R$ 100. Eu não sei se temos Escavador de Ramunap, mas eu acho que tem sim. Porque é uma carta que te permite jogar os terrenos do cemitério para jogo. Sim, tem mais cartas que fazem isso? Tem. Só que elas custam acima de R$ 20. E, tipo assim, cartas de R$ 20 é um quarto, R$ 25, assim, esse valor. É praticamente um quarto do valor do deck. De R$ 20 é um quinto. Então, assim, é muito caro para colocar num deck com limitação até R$ 100. Então, no deck de R$ 200 vocês vão ver mais cartas assim. As listas estão aí na descrição. Então, vocês dão uma olhada lá que vocês vão encontrar tudo certinho. Antes de ir pro vídeo mostrar de fato o deck, pedi para vocês, se tiverem interesse, conhecerem o blog, porque aqui vocês vão encontrar coisas como animes, board games, card games, games em modo geral e mangás. E aqui eu estou fazendo listinhas, como por exemplo a coleção de mangás, tá aqui. Eu listei no momento somente o Bakemonogatari, mas eu pretendo fazer isso com os demais mangás que eu tenho na minha coleção. Emuladores de games para Android você vai encontrar aqui também, estou fazendo a lista do mesmo jeito. Minha coleção de card games não, de Commander, né, também estão aqui. No caso, eu só listei por enquanto o da Mirin, e talvez eu faça até a separação dos decks que não possuem limitação, às vezes são baratos só porque coincidiu de ser. E eu vou fazer esses da lista dos decks de R$ 100, eu vou começar a listar aqui embaixo também. Pelo menos os que eu tenho. No caso são só dois no momento. Se eu achar interessante, talvez eu faça separado. Na parte de card games, Magic, né? Vai ter aqui coleção de Commanders e decks de R$ 100 também. Então eu vou começar a listar aqui. Eu vou ver como que é melhor fazer isso. Minha coleção de board games. Também estou listando aqui. Eu listei dois dos que eu tenho. Não tenho muitos, provavelmente vai parar aqui. Até porque board game é uma parada assim, ela é muito legal, mas é muito nichado. E pra ficar jogando sozinho, ou só com a minha namorada, a gente não acha tanta graça. Principalmente porque a gente gosta de jogos mais que precisam de mais pessoas. E animes. O blog tá bem parado, mas eu tô voltando com ele aos poucos. Então fica aí o convite para vocês conhecerem. Como eu falei,
Vamos agora pro vídeo, né? Mas antes, deixa aí o like, se inscreva, curta o vídeo, deixa o like, curtir a mesma coisa, comenta aí embaixo. Diga dicas de decks para montar aqui também, que vocês acham que daria um bom deck para fazer. Tenta pegar leve, não faça igual o Pedro Rubens aí, que pediu um deck super difícil de montar, baratinho. Mas assim, tentem pensar decks baratinhos para ver se consigo montar aqui. Então, parando com a enrolação, vamos conhecer o deck do Gitrog Monster. O Gitrog, esse sapão aqui, ele é uma criatura 5 manas, sendo uma preta e uma verde de 3, de qualquer cor que você possa pagar. Que tem Death Touch, ele é um 6/6, e além do Death Touch, ele tem como habilidade que no início da sua manutenção você deve sacrificar ele ou um terreno. Ele também permite que você coloque mais terrenos em jogo, ou seja, pode colocar um terreno adicional por turno. E ele ainda tem uma terceira habilidade, todas assim, são estáticas, você não tem que pagar custo nenhum para ativar. Essa terceira habilidade é sempre que um ou mais terrenos são colocados no cemitério, vindo de qualquer lugar, você compra uma carta. Ou seja, você milou o seu deck, caiu o terreno no cemitério, compra a carta. Então essa mecânica de fazer você sacrificar na manutenção já faz você fazer um draw adicional por turno. Então assim, é bem interessante essa dinâmica dele. Então é um deck que vai se importar muito com terrenos. Então eu procurei fazer ele com bastante ramps. Por exemplo, temos a Sakura aqui, temos o bichinho aqui, o Crufix, que faz a gente jogar mais lands por turno. É outro bicho que quando entra em campo faz você sacrificar um terreno. Ou seja, você vai sacrificar um terreno, comprar uma carta e vai fazer 2 terrenos cair em campo. Que pode trigar os bichos com landfall. Então tem bicho de landfall que vai te dar vida. Ele não tem só bichos, na verdade. Tem essa sombra aqui, que não é um bicho muito bom. Porém, ela pode ser jogada do cemitério para jogo. Então, assim, é muito fácil. Só de você baixar um land. Então, isso é muito interessante. Mais bicho ganha vida. Tem esse aqui que ele cresce. E sempre que ele sofre dano, você remove um marcador dele. Então, tipo assim, ele é um bicho que vai ficar ali na mesa, enchendo muito o saco. Temos bichos que fazem... ele tem a habilidade que desvira ele, no caso, então você vai usar ele para ficar causando dano no jogador. Quase causando dano, não, perdendo vida, que tem vira. Você exila o card do topo do Grimório do jogador alvo. E se esse card for um terreno, você faz ele perder vida. E como ele tem aterragem, e o aterragem dele faz ele desvirar, então você vai poder fazer isso várias vezes durante o turno. Esse bicho aqui que cria uma ficha de investigar, de pista, né, no caso, e você sacrificando a ficha, ele cresce, você compra carta quando sacrifica a ficha, então assim, tá tentando aproveitar ao máximo o fato de que você vai colocar muitos terrenos em jogo. Temos esse bicho e o escavador de Ramunapri, que tá aqui, que permite que você jogue cartas de terreno no seu cemitério. Então, a gente está tentando sempre reaproveitar os lands, até mesmo os que caem no cemitério você quer trazer de volta. E tem esse bichão aqui. Sério, esse bicho é muito bom. Ele é um 6 mana 6/6 trample. Só por isso ele já seria bem interessante. Só que ele tem landfall e fica fazendo besta, sempre entra no terreno, bestas 4/4, então assim, você pode povoar sua mesa. Lógico, fazer bichos que não tem evasão, que não tem trample, não são tão interessantes. E, não sei se vocês repararam, o deck tem 25 bichos só, mas eles são mais úteis do que somente volume em campo. Esse aqui não é tão forte, mas sempre que entra no terreno ele ganha toque mortífero. Toque mortífero não é indestrutível. Então, assim, ele consegue ser um bicho que vai resistir. Se você tiver ali um land que sacrifica, ou buscar outro land, então ele consegue manter mais tempo em jogo. E sem contar que sempre que você fizer um land, você pode atacar com ele indestrutível e não vai correr risco de perder ele. E como eu disse, tem bastante ramps, muitos ramps no deck. Muitas coisas para fazer você colocar mais terrenos em jogo. E tem cartinhas tipo essa daqui, que como você vai estar perdendo seus terrenos, né, vai estar jogando eles fora, é uma carta que é
muito boa, porque e ela tem retraçar, que é a habilidade que permite você conjurar ela do cemitério descartando terreno e pagando o custo. Então é assim, é uma carta que vai te permitir criar fichas de verme 1/1 em campo para poder encher o campo. E você cria vermes igual ao número de terrenos que tem em seu cemitério. Então sempre que você descarta para conjurar ela, você aumenta o número de terrenos. Então é uma carta que vai povoar muito o campo. E isso daqui, principalmente pensando em cartas como essa que enche de bicho em campo, mas não são bichos grandes, esse aqui é um finisher. Para você ganhar o jogo, isso aqui é muito fácil, porque todos os seus bichos vão ganhar +3/+3 e trempam até o fim do turno. Então assim, é uma carta que entra como uma luva. Bem, se você tiver jogado muitos terrenos pro cemitério e tá com medo de perder o seu Gitrog, temos cartas como a Reivindicação Esplêndida, que vai fazer você devolver todos os terrenos do cemitério para campo. Não é a única, porque temos, por exemplo, o Molda Mundos, cadê ele? Que quando morre faz a mesma coisa, devolve os terrenos do cemitério pro jogo. A Titânia faz isso num nível um pouco menor, porque ela faz você voltar um terreno do cemitério para campo. Só que a Titânia também tem a função de povoar, porque sempre que um land que você controla é colocado no cemitério, você cria uma criatura 5/3. E como que você vai sacrificar lands? É exatamente Gitrog. Então assim, são cartas que elas vão conversando uma com as outras. Então assim, mesmo sendo um deck baratinho, de apenas R$100, ele tem muita coisa que vai conversar uma com a outra. E temos isso aqui, Bênção de Gaia, que se por algum acaso você fizer isso cair no cemitério, cara, é sucesso. Você vai pegar e embaralhar 3 cartas do seu deck no cemitério. Então, mentira, quando ela é colocada no cemitério vindo do deck, você baralha o cemitério no deck. Eu falei errado. Mas assim, só de você conjurar ela e conseguir voltar 3 cartas pro deck, você pode voltar, por exemplo, uma Titânia que já morreu, pode voltar o Overrun, porque você usou para matar um cara, então um oponente, você volta ele pro deck, ou até a sua Reivindicação Esplêndida, que você já usou, então você precisa dela estar no deck de novo. E isso vai fortalecendo o seu deck, assim, vai dando reutilidade aos decks, as cartas que você jogou fora. E como eu disse, você tira muita vantagem do Landfall. Por exemplo, nessa carta aqui, você pode dar mais 0, toque mortífero para um bicho seu. Vamos supor que você tem lá um land, tipo pode ser um Mirage aqui, que você sacrifica a qualquer momento e busca um land no deck. Você bloqueia num vermezinho 1/1 ali, um bichão do cara, de preferência que não tenha atropelar, e dá toque mortífero para ele. Você mata o bichão do cara simplesmente porque baixou um terreno em campo. E se você não quiser fazer isso, ora, você pode fazer cada oponente perder 1 de vida e você ganha 1. Se foram 2 lands que entraram, todo mundo perde 2, você ganha 2. Então assim, é interessante. Com o Landfall também você vai fazer bichos, com essa carta aqui, o Zendikar Royal, acho que é turbilhão de Zendikar, né? Temos cartas que tiram vantagem de Landfall para ganhar experiência e que vai fazer algum efeito. Por exemplo, essa daqui vai rampar 2 lands. Essa outra aqui você vai conseguir reanimar um bicho. Este aqui você devolve 2 cartas de criatura do cemitério para mão. Então assim, são interessantes. Essa carta eu cheguei a pensar em tirar ela, porque o nível 1 dela vai te dar 1 ponto de vida, o nível 2 permite que você jogue terrenos adicionais. E o nível 3 assim, terreno alvo que você controla vai se tornar uma criatura com poder resistência, ambos igual ao número de terrenos que você controla. Mas eu não achei tão interessante, porque matar bicho é muito fácil, então é mais fácil do que tirar lands de campo, porque matar bicho você dá uma cólera e vai um monte de bicho junto, então se um terreno virou bicho, morre ali de graça. Eu não gosto muito de cartas assim não. Agora o cara, para destruir um terreno, precisa de uma carta especificamente para destruir o terreno, então é mais enjoado. Então eu acho que essa é uma carta que você vai parar ela no nível 2. Dificilmente você vai querer subir ela pro nível 3. Só se você tiver muito terreno em campo e sei lá, tá com medo de perder land.
Caso contrário, acho que não compensa. Mais carta para ganhar vida, com a possibilidade também de usar para crescer os seus bichos em campo. E essa daqui, que você vai milando cartas. Outra forma de fazer o Bênção de Gaia cair no cemitério. E que no nível 3 da saga você pode retornar todos os lands do seu cemitério para campo. Sim, absurdo. Esse daqui, sempre que você faz um bicho, você ganha outro bicho. Sempre que você conjura uma mágica na criatura, cresce um bicho seu. E quando coloca um land em campo, ganha 3 vidas. Sim. O custo é meio alto? É meio alto. Mas esse deck vai lidar com muito terreno. Então tá de boa. E a base de mana? Base de mana, eu coloquei uns lands com Cycling, para você poder descartar e continuar comprando cartas. Ramps, lands que vão filtrar o deck, no caso. Remove mais lands dele. E lands com certas habilidades, tipo o Quarteirão Fantasma, que você pode usar para quebrar land do oponente. E esse daqui que você consegue trazer ele do cemitério para campo. Então você vai estar sempre tendo um land que você pode sacrificar. Na dúvida, se você não está com muito land, você baixa esse e sacrifica ele pro Gitrog, paga 3 e volta ele para campo. Que faz o quê? Triga Landfall. É bem interessante essas cartas. E como eu disse, lands que vão filtrar o deck. E a base de mana é muito focada em land básico, até para fazer o deck ficar mais barato. E é isso, é um deck que é mais simples de explicar do que parece, não tem muito o que acrescentar sobre ele. Caso você tenha interesse, vai estar na lista aqui o deck de 200 e o deck de sem limites de orçamento. De 200, assim, tem muita coisa parecida, mas tem já algumas coisinhas a mais, tipo esse capiroto aqui. Caraca, o Nixilis ele é muito absurdo. Se eu conseguisse encaixar ele lá no outro deck, ficaria sucesso demais. Tem também o Vingador de Zendikar, que é muito sucesso. De resto, é muita coisa parecida um deck com o outro. Não foge muito. Esse daqui com orçamento mais limitado é que vai ter mais cartas interessantes, assim, que vão jogar cartas pro cemitério, vão mexer mais com terrenos, principalmente terrenos no cemitério que você trazer para campo, fazer habilidades trigarem mais, como esse bicho, por exemplo, faz. Então, assim, mas aí o orçamento de 100 ou 200 reais passa para 2.000. Então, são pesos diferentes de um para o outro. Eu, sinceramente, o de 200 eu já achei muito interessante. O de 100, na verdade, já achei muito interessante. O de 200 já seria o meu limite. Não pensaria em montar um deck muito mais caro. Talvez, no muito nele, eu mexeria na base de mana. Em todo caso, se você tem interesse de jogar com o Gitrog Monster e não está afim de gastar muito dinheiro de início, você pode montar esse deckzinho de 100 reais, que ele vai te satisfazer bem, principalmente se a mesa onde você joga tem uma limitação de valor, assim, mais baixa, para poder ficar mais equilibrado. Eu acredito que não tem nenhum game change aqui. Não tem não. Mas é um deck que parece bem interessante mesmo. E é aquilo. Se você monta um deck mais baratinho, economiza e tem possibilidade de melhorar ele. Porque a gente sabe que Magic está sempre saindo cartas novas. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, pedir novamente, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Compartilha, comenta aí embaixo também o que vocês estão achando. Manda para os seus amigos que gostam de Magic e que querem conhecer decks baratos. E sugestões, deixa aí nos comentários. Eu vou fazer o possível para tentar montar um deck. Esse aqui eu passei um bom tempo matutando ele. Tentei diversas formas de fazer, até que encontrei o caminho. Já nunca imaginava que seria, que era o Landfall, porque é mais barato. A gente se vê no próximo vídeo. Aqui do lado tem 2 para vocês continuarem assistindo. Valeu, falou e até. Fui!